Olá, primeira série, tudo bem, meninos? Turma, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto Roma Antiga. Vamos falar a respeito da crise do período republicano da história romana. Falaremos a respeito das guerras civis que sacudiram Roma. Falaremos também a respeito dos chamados governos militares. Falaremos sobre o governo de Mário e de Sila, mas antes falaremos sobre os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Também estudaremos a respeito do primeiro triunvirato e o segundo triunvirato, e como foi que Roma deixou de ser república e virou império. Então, vem comigo, bora lá! Nós vimos na última aula a respeito das chamadas guerras púnicas, que foi a guerra entre Roma e Cartago. As três guerras púnicas, elas tiveram grandes consequências, não apenas para a cidade de Cartago, que foi completamente destruída após a Terceira Guerra Púnica, mas ela teve consequência direta para Roma. Roma iniciou um processo acelerado de expansão territorial, passando a ocupar toda a região do Mar Mediterrâneo Ocidental e o Mar Mediterrâneo Oriental, transformando o Mar Mediterrâneo naquilo que os romanos chamaram de Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar. Vimos também que, graças a essa expansão territorial, Roma passou a ter uma grande quantidade de escravos, e o que fortaleceu a sociedade, melhor dizendo, a economia daquele país. Vimos também que, devido às constantes guerras de conquista, vários plebeus eles foram requisitados para lutarem no exército romano e tiveram que abandonar as suas terras. Estão lembrados que nós estudamos a respeito da pirâmide social romana, de que quem era responsável pela prática, pelas atividades de agricultura e pelas atividades comerciais eram os plebeus. Só relembrando a pirâmide social romana, topo da pirâmide nós tínhamos os patrícios, em seguida tínhamos os clientes, depois os plebeus, por último os escravos. E com a saída de boa parte dos plebeus para lutarem no exército romano, as famílias desses plebeus ficaram desamparados, porque com a ausência dos chefes de família, a plantação foi abandonada e aí eles perderam as suas terras, que passaram a pertencer ao Estado romano. E o que o Estado romano fez, ele entregou para as famílias dos patrícios, os patrícios mais ricos, que ficaram mais ricos ainda. Nós tivemos então o fenômeno da concentração fundiária. E isso levou a um outro fenômeno demográfico que vocês conhecem muito bem, que é chamado êxodo rural. É quando há uma migração do campo para a cidade. E aí as cidades a cidade de Roma principalmente, começou a ficar muito lotada. E as pessoas sem emprego começou a gerar o quê? Tensão social. Que foi nesse ponto que nós paramos na última aula. Bem, nessas tensões sociais que estavam acontecendo nas camadas mais baixas da sociedade romana, também nós tínhamos a alta instabilidade provocada no topo da pirâmide. Porque com as guerras de conquistas, nós também estávamos observamos também o fato de que os generais estavam se enriquecendo muito, principalmente às custas dos despojos de guerra. E aí você pergunta, mas tio, o que é despojo? Despojo é justamente aquilo que o exército vencedor ele podia pegar do exército inimigo, que poderia ser não apenas ouro, prata, outros metais preciosos, mas qualquer objeto que tivesse valor. E quando eu digo objeto, naquela época, no período da antiguidade, me refiro também à questão de escravização de pessoas. As pessoas perdiam a sua liberdade e se tornavam mercadorias, se tornavam reis, se tornavam coisas, certo? E isso fez com que esses generais começassem a disputar pelo poder. Então eles começaram a brigar entre si para ver quem passaria a ter o controle sobre a República Romana. Nessa disputa de poder surge, não, pode manter, surge a figura dos chamados
irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, que cada um, em seu momento, foram tribunos da plebe e tentaram tomar medidas, adotar medidas que pudessem reduzir esse tensionamento social. Não o tensionamento social de cima, na disputa de poder dos generais, mas o tensionamento social na base da pirâmide. Não me refiro aos escravos, estou me referindo à questão da situação dos plebeus, mais especificamente à situação dos soldados. Pode passar. Primeiro tribuno da plebe dos irmãos Graco, que estava me referindo, é a respeito de Tibério Graco. Tibério Graco ele tentou resolver o problema da concentração fundiária propondo a reforma agrária. Aí vocês podem dizer assim, epa professor, é o quê? É Brasil de hoje em dia? É o MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra? É, tá certo? É bem parecido. Vocês observam que o problema de falta de terras, o problema de muitas terras estarem concentradas num grupo restrito de pessoas, nas classes mais abastadas, nas classes mais privilegiadas, não é um problema só do Brasil do século XXI. Não é uma situação que apenas o nosso país vivencia nos nossos dias. Já é um problema crônico da humanidade. Nós vimos isso quando estudamos Grécia, por exemplo, quando falamos a respeito das disputas que existiram entre os gêneros mais fracos e os gêneros mais fortes, que levou à segunda diáspora grega. E qual foi o cerne, qual foi o ponto da questão, o ponto importante da questão, o ponto nevrálgico dessa questão? Foi justamente a questão da propriedade privada, em que os gêneros mais fortes, estou me referindo à Grécia, eles passaram a reivindicar a posse das melhores terras. Agora, em Roma, estamos vivenciando uma situação parecida. A boa parte das terras agriculturáveis, as terras férteis, propícias para a prática agrícola, estava nas mãos de uma minoria, não estava nas mãos dos plebeus, mas estava agora nas mãos dos patrícios. E aí Tibério Graco ele tenta resolver isso através de uma reforma agrária. E essa reforma agrária ela aconteceria de uma forma interessante. Ao invés de acontecer o que nós observamos nos dias de hoje, que é o processo de desapropriação, ou seja, você chegar, o governo ele oferece ao dono da propriedade a oportunidade de comprar aquela propriedade. Então compra aquela terra, passa agora da iniciativa privada, vai para o Estado, e o Estado entrega esta terra para o pequeno agricultor, para que ele possa exercer a agricultura de subsistência ou, no caso, a agricultura familiar. Esse é o processo que acontece hoje aqui no Brasil, a proposta de reforma agrária. Mas a proposta colocada por Tibério Graco era diferente. Ao invés de você pegar as terras que pertenciam a famílias, ou que pertenciam à família dos patrícios, seriam justamente as terras do Estado, ou seja, as terras que pertenciam ao governo romano, que seriam objeto de desapropriação. Então, no caso, parte das terras que pertenciam ao governo de Roma seriam destinados justamente a esses agricultores, aos soldados que haviam perdido suas propriedades pelo fato de terem lutado em prol de Roma. Então seria uma espécie, segunda série, de primeira série, seria uma espécie de uma forma de agradecimento, de gratidão pelo trabalho, pela lealdade e pelo espírito patriótico desenvolvido por esses plebeus na defesa do Estado romano. Contudo, os patrícios não gostaram dessa proposta. Tanto que não gostaram que Tibério Graco ele foi assassinado no ano de... Ele foi assassinado no ano 133 a.C. Certo? 10 anos depois, no ano 123 AC, quem assume o governo em Roma, quem se torna líder em Roma é o irmão de Tibério, Caio Graco, que aprova a lei frumentária.
Esta lei, ela beneficiou diretamente os plebeus, porque ela reduziu o preço do trigo. E o trigo, vocês sabem tão bem quanto eu, que o trigo é matéria-prima para diversos produtos, principalmente produtos considerados gêneros de primeira necessidade. Pão, por exemplo. Então, no caso, com a redução do preço do trigo, diminuiu o custo para a produção do pão, diminuindo assim o índice de fome que estava assolando a vida das camadas mais pobres da sociedade. Só que Caio Graco, depois de algum tempo, ele seria substituído no ano 107 pelo general Mário. Mário, ele se torna cônsul nesse ano e ele faz reforma do exército em favor dos plebeus. Nessa reforma em favor dos plebeus, ele institui o pagamento de soldo. Soldo é o nome que se dá ao salário pago aos soldados. Antigamente, os soldados eles não recebiam nenhum tipo de remuneração. Na verdade, era o seguinte, quem era oficial, ou seja, quem ocupava as patentes de major, de coronel, de general, etc., eles tinham direito a pegar os despojos de guerra. Os que eram considerados praças, que é o termo que nós usamos nas Forças Armadas para aqueles que foram convocados, aí me refiro à questão de soldado, de cabo, de sargento, etc. Eu estou pegando a estrutura hierárquica do Exército Brasileiro, tá certo? Eu estou trabalhando provavelmente com a estrutura hierárquica que existia na República Romana. Esses, eles recebiam em troca o quê? Pelo fato de estar entrando em guerra. Eles apenas recebiam comida. Era isso que eles recebiam. Comida para poder se sustentar. Eles não recebiam recurso financeiro, eles não recebiam dinheiro para que eles pudessem, o salário, para que eles pudessem utilizar esse salário da forma como melhor lhe conviesse. Não, eles recebiam comida. Apenas isso. A situação muda com Mário. Quando Mário ele chega e institui o soldo para os plebeus. Agora os soldados plebeus eles recebiam uma remuneração. Era baixa, é verdade, mas era uma remuneração que lhes assegurava algum tipo de subsistência. Sem contar que, além do soldo, eles também tiveram a oportunidade de receber os chamados despojos de guerra. Agora, o despojo de guerra não era um privilégio apenas do oficialato do exército romano. Agora também os soldados de outros praças também teriam a oportunidade de pegar de parte dos despojos das guerras de conquista. Depois de Mário, Mário é substituído por Sila, no ano 82 a.C. Só que Sila ele passou a agir de forma ditatorial, indo completamente no caminho inverso ao exercido por Mário. E isso fez com que houvesse uma disputa de poder e 3 generais agora assumissem o poder em Roma. Esses 3 generais, esse governo de 3 generais ficou conhecido como triunvirato. Vamos falar sobre o primeiro triunvirato romano? O primeiro triunvirato romano, os triúnvaros, foi Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César, Pompeu e Crasso, eles se unem para poder administrar Roma. Só que você já pode imaginar muito bem que o fato de eles terem se unido naquele momento não significava que eles teriam um trabalho harmônico entre eles. Houve disputa de poder, houve guerras de vaidades. E o primeiro a sobrar nessa guerra de vaidade foi Crasso. Crasso, ele morreu, melhor dizendo, Crasso, ele desapareceu no ano 53 a.C., tá certo? E agora, com o desaparecimento de Crasso, nós tivemos a disputa de poder entre Pompeu e Júlio César. Pompeu ele ficou na cidade de Roma, enquanto Júlio César ele estava empreendendo guerras de conquista na região da Gália, onde hoje é a França, na luta contra os
gauleses. Pompeu, aproveitando que Júlio estava longe de Roma, ele afirma que Júlio César não ligava mais para suas responsabilidades enquanto cônsul. E aí ele consegue convencer o Senado, e o Senado também não morria de amores por Júlio César, para que pudesse declará-lo como um único cônsul. Então, para que pudesse depor Júlio César. E aí Júlio César, que contava com a forte lealdade dos seus soldados, Júlio César agora marcha em direção a Roma. E aí quando ele chega próximo ao rio Tibre, e ele olha para a cidade de Roma, ele usa aquela célebre frase: vim, vi e venci. E quando ele chega e utiliza essa frase, ele entra na cidade de Roma, Pompeu entra em desespero, foge, Júlio César vai ao encalço e mata Pompeu. Depois que ele mata Pompeu, Júlio César retorna. Agora ele assume o controle de Roma e passa a agir como se fosse uma espécie de imperador. Só que neste intervalo, um pouco antes da derrota de Pompeu, Júlio César, ele se engraça, isso mesmo, vou usar um termo do meu saudoso avô, ele se engraça com a rainha do Egito, Cleópatra, tá certo? Que utilizava das suas qualidades de sedução para poder, segundo ela, defender os interesses do Egito. Lembrando que apesar do Egito ter uma rainha, não significa necessariamente que o Egito era um país independente. Não era. O Egito deixou de ser independente desde quando o Império Persa passou a ter o controle daquela região. Bem, mas aí Cleópatra ela encontrou a forma de, utilizando os seus instrumentos de sedução, utilizando o seu corpo e os favores sexuais para poder justamente obter algum tipo de benefício e de sustentação para o governo dela e para o Egito. E aí Júlio César ele cai nesses encantos por Cleópatra. Foi um dos fatores também que levou Pompeu a instigar o Senado para depor Júlio do consulado. Bem, já vimos que Pompeu morreu, tá certo? Cleópatra fica ali na dela, e ela imagina agora que o governo de Júlio, com Júlio César, ela vai ter livre acesso à corte, vai ter livre acesso ao governo romano, mas ela é surpreendida com a morte de Júlio. Júlio César ele é assassinado nas escadarias do Senado no ano 44 a.C. e é assassinado por vários senadores liderados por Brutus, que era o seu filho adotivo. Tanto é que quando ele recebe as punhaladas, porque ele foi apunhalado várias vezes, dezenas de vezes, ele se vira para o seu filho adotivo e diz: até tu, Brutus, meu filho. Com a morte de Júlio César, o Senado imaginava, Brutus e o Senado imaginavam que agora eles teriam novamente controle. Só que o que eles não contavam é com a figura do sobrinho de Júlio, que também era criado como filho por Júlio César. Refiro-me a Otávio. Otávio agora passa a iniciar uma série de vinganças contra aqueles que mataram e que conspiraram contra Júlio César. E houve uma série de desaparecimentos e de corpos boiando no rio Tibre nas semanas que se passaram ao assassinato de Júlio César. Todos promovidos, obviamente, por Otávio. Aí nós temos agora a formação de um novo triunvirato, que foi o segundo triunvirato, que além de Otávio, tínhamos a figura de Marco Antônio e Lépido. Da mesma forma como havia acontecido primeira série com relação ao primeiro triunvirato, aconteceu com o segundo triunvirato. Lépido, ele aparece morto. Simples assim. Agora nós temos a disputa de poder entre Otávio e Marco Antônio. Otávio permanece em Roma e Marco Antônio se encanta com a beleza de, imaginou?
Professor, é que eu estou pensando? Essa mesma, tá certo? A mulher que tinha uma chave que não sei o que ela conseguia fazer para deixar os homens todos malucos. Cleópatra, tá certo? A mesma mulher que havia seduzido Júlio César, agora seduziu Marco Antônio. E ela consegue convencer Marco Antônio a passar mais tempo no Egito do que em Roma, porque há uma divisão do território da República Romana, em que a região da Península Itálica, onde ficava a cidade de Roma, a sede da República, ficou sob o controle de Otávio, e a parte oriental ficou sob o controle de Marco Antônio. E aí nós tivemos uma guerra civil entre Marco Antônio e Otávio para ver quem é que iria ter o controle de Roma. E Marco Antônio leva a pior. Apesar de ele conseguir montar uma esquadra com apoio da esquadra egípcia, ele não consegue vencer as forças leais a Otávio. Marco Antônio, então, lá no Egito, ele toma a decisão que, como diria o grande político Frank Underwood, da série House of Cards, O Caminho dos Covardes, ele se suicida. Frank Underwood que falou isso, não fui eu. Ele chega e se mata. Ele pega a espada e enfia contra o seu corpo. Cleópatra, para não ser pega por Otávio, ela entra no templo egípcio e pega uma serpente e faz com que a serpente morda um dos seus seios. E ela se mata. Quando Otávio chega, encontra Marco Antônio morto, e ele entra no templo e encontra o corpo de Cleópatra. Agora Otávio se torna o único senhor de Roma. E ele passa aos poucos a acumular o poder. Ele passa a ser chamado de príncipes, ele passa a ser chamado de sumo pontífice, e ele pega o sobrenome do seu tio César e passa a transformar o sobrenome dele em título. E com isso, ele se torna o primeiro imperador de Roma. É o fim da República, é o início do grande Império Romano. Sobre o Império Romano falaremos na próxima aula. Um grande abraço, primeira série. Até a próxima!